Olá, em nosso programa de hoje nós vamos conversar sobre o cenário da economia brasileira para o ano de 2020. Fica aí para você saber mais. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias contando com a sua companhia e com a sua atenção para um vídeo muito importante. Gente, hoje nós vamos falar de investimentos e para isso nós vamos fazer uma análise da economia brasileira na voz de Wendel Fernandes, que é especialista em finanças pela FGV. Falei certo? É isso mesmo. Beleza. Do meu lado aqui, um quase entendedor de economia. Estou certo ou estou errado? É porque eu sou leigo. Tendo como todo bom brasileiro de economia. Todo bom brasileiro. É aquele que escala futebol, time de futebol. Te entende que futebol, dá pitaco política e economia, economia brasileiro mesmo. Brasileiro entende tudo. O Ronald Platz, aqui do Grupo Circon, que conjuntamente comigo vamos arguir, né, o nosso, olha que verbo bonito, arguir, né, o conhecimento do Wendel. O Wendel, a gente quer falar sobre economia brasileira diante do que aconteceu esse ano e o que vai acontecer, quais são os prognósticos para 2020, 2021, para que o espectador, o nosso ouvinte, o nosso espectador possa saber como que ele vai dimensionar os seus investimentos, né? Primeiro, explica para o nosso telespectador o que é exatamente investimento. Certo. Tá? Investimento é qualquer ativo que a gente coloca ali o capital com o objetivo de rentabilizar mais esse capital. Então a gente tem aí a renda fixa, né, e a gente tem a renda variável. A renda fixa a gente é credor, então é como se a gente estivesse emprestando dinheiro, no caso, por exemplo, do Tesouro Direto, no caso, por exemplo, de debêntures, né, emprestando dinheiro para alguém para receber aqueles juros. Isso é renda fixa. E a renda variável a gente vira sócio da empresa adquirindo ações, né? Então são duas formas da gente investir e rentabilizar aí o nosso capital. Tá. Quando você fala de investimento, desculpa, isso é uma ignorância da minha parte. Aplicação e investimento. Por exemplo, isso que você está falando para mim, no meu dicionário, está dizendo que é uma aplicação. Está certo? Sim, sim. É um investimento no formato aplicação. É. Agora, quando você pega o seu valor e investe nas empresas, investe na construção de uma empresa, na constituição de uma empresa, uma startup, uma empresa de qualquer natureza, essa não é a análise que você está fazendo aqui agora. Você está falando de investimentos no setor de finanças. Isso. A gente está falando de investimento, a gente fala em valores mobiliários, né, que aí são ações, né, ou então outras opções aí de investimentos. Perfeito. Tá. Mas, de qualquer forma, no programa de hoje, a gente podia tirar, assim, alguma conclusão mais para o final daqueles que são investidores quaisquer, ou seja, aquele que quer montar um pequeno negócio, porque se você nos der uma baliza de como que a economia está evoluindo, né, você já se disse antes aqui no programa, antes do programa você já se disse otimista, e eu me disse um pouco pessimista, eu quero que você reverta esse meu quadro mental. Né, Ronald? Eu quero que você me dê esperanças. Porque eu sou um pequeníssimo empresário, entendeu? E eu também fiz investimento na Bolsa, né? Até relatei a você até me animou, falou que vai melhorar, né? Bom, então nós vamos falar o seguinte, as ações tomadas na economia em 2019 favorecem o cenário de investimentos. Vamos falar sobre isso. Tá. Hoje, o que está acontecendo? O mercado está bem otimista, de forma geral. E isso pode ser até visto como um pouco preocupante, porque o otimismo também precisa ali pode ser cego, né? Pode ser cego. Então isso é um pouco preocupante. Mas a gente teve aí uma série de ações, não só em 2019, só desde a eleição, quando o Bolsonaro ganhou. O mercado tinha um certo medo, né? Ali as ações estavam meio travadas, a bolsa, da esquerda, que naquele momento era representada pelo Haddad e pelo Ciro, ganharem. Então, a partir do momento que o Bolsonaro ganhou, ali da eleição até janeiro, a Bolsa já se valorizou. No momento que ele colocou uma equipe técnica, principalmente quando a gente fala do Ministério ali da Economia, com Paulo Guedes e o segundo, terceiro escalão, mais ânimo houve ali para o mercado e com a apresentação também da reforma da Previdência. No entanto, já em janeiro e fevereiro começou alguns problemas ali da parte da articulação, né, do governo.
articulação A gente política, viu né? a articulação política, a gente viu ali o Bolsonaro com o Rodrigo Maia, diversos desentendimentos. Então, por um lado, algumas ações sob o ponto de vista de escolher uma equipe técnica, apresentar uma reforma da Previdência, depois uma MP da Liberdade Econômica. Por um lado, isso animou o mercado e, por outro, a falta de articulação. O mercado fala, olha, não é um mar de flores assim, né? A gente precisa ter um certo cuidado. Tá? Mas, de certa forma, a gente enxerga na Bolsa um otimismo. Né? A Bolsa esse ano valorizou mais ou menos 20%, então a gente vê que o mercado de capitais está otimista, a gente vê os economistas otimistas aí com o mercado. Wender, você está falando sobre economia doméstica, acho que começou bem a entrevista exatamente para falar primeiro, né, a nossa realidade interna, né, você vai falar também sobre a realidade internacional e depois dar essas perspectivas para 2020. Fazendo um parâmetro aqui, a gente teve um campeonato ganho pelo Flamengo, 2 campeonatos ganhos pelo Flamengo no único final de semana. Não sou flamenguista, mas tem que dar os parabéns aos flamenguistas pela conquista. E eu assisti uma reportagem contando como o Flamengo, clube, se organizou há 6 anos atrás para chegar nesse momento. Né? Organizar as finanças, enxugar o clube. Num primeiro momento, aquele torcedor mais ávido por títulos reclamava porque o clube não estava investindo em novas contratações, em si na estrutura do clube. E aí, no final disso, você vê o resultado, após 6 anos de um clube enxuto, organizado e agora podendo investir e crescer. A economia, eu acho que funciona da mesma forma. Né? A gente tem um país que vinha caminhando com um potencial imenso, porém desorganizado. E esse time que foi escalado para organizar a finança, a partir do Paulo Guedes e toda a equipe que foi colocada, de infraestrutura também, o ministro de infraestrutura, vem organizando a casa para um crescimento futuro. Hoje a gente tem uma expectativa próximo de 1% de crescimento em 2019, uma taxa Selic que é a mais baixa da história, desde do índice histórico, que é início em 96, se eu não me engano. Né? Então, as perspectivas da nossa economia de crescimento com essa organização da casa, você acha positivo? Você acha que a gente está no caminho certo? Sim, pessoalmente eu tenho um otimismo, né, como a gente comentou aqui, com a economia, porque é uma razão lógica. Se o crédito, né, no caso a taxa Selic, né, que é os juros da economia, reduz, as pessoas tomam mais crédito. E o consumo é o que dirige a economia. Não tem jeito, são as pessoas comprarem. Então, se o crédito fica mais barato, as pessoas vão comprar mais, vão adquirir mais crédito, seja para a parte imobiliária, seja para veículo, enfim. E as coisas voltam a andar. Né? E tudo isso a gente está falando não só um estímulo simples, mas como você bem citou aí, Ronald, com toda uma estrutura por trás. Né? Tem ali um ministro da infraestrutura pensando nessa parte, na concessão e privatização também. A gente tem o Salim Matar, que é o presidente da Localiza, dono presidente, hoje ele é ministro de privatização. Né? Então, o governo está ali privatizando, fazendo concessões de portos, aeroportos, está com uma reforma da Previdência, você citou bem aí o exemplo do Flamengo, né? Revendo suas contas. Quando o governo foi olhar suas contas, o maior gasto era a Previdência. E aí, mais de 50% está vindo na Previdência. E deficitária. Falou, peraí, eu preciso revisar isso aqui. As famílias tendo cada vez menos filhos, né? As pessoas ficando cada vez mais idosas, né? E o nosso sistema de previdência é solidário. Né? Então, quem está trabalhando na ativa está financiando quem já está aposentado. Então, pessoas mais idosas e famílias com menos filho, o déficit vai aumentar. Então, eles fizeram um plano estruturante aí, que não é de curto prazo, é de 10 anos, né, que a ideia era economizar aí 1,2 tri e baixou para 800 bilhões depois de algumas considerações da Câmara e do Senado, mas a gente vê que, de fato, está tendo esse plano de longo prazo dessa vez. Então, para mim, é uma razão de otimismo. Por outro lado, isso ainda não está reagindo nos números, né? Como você citou, o PIB esse ano, a projeção ainda é 1%, o desemprego ainda está alto, está reduzindo, porém ainda está alto, então não está reagindo da forma como se esperava, né? Tá ainda lentamente o paciente está melhorando, né? Mas eu sou bem otimista sobre essa perspectiva econômica, pensando no cenário interno. Você está falando de desemprego de carteira assinada, né?
Sim. Porque o patamar de desemprego no Brasil ele está muito maior do que aquele que é diagnosticado em cima do emprego de carteira assinada, Sim. porque muita gente está trabalhando em nível precário. Né? Uhum. E essa precariedade a mim preocupa particularmente, porque ela não dá estabilidade ao indivíduo de fazer gastos, de fazer projeções. Uma outra coisa que me preocupa na reforma da Previdência é que lá na frente, se você tiver um idoso que vai viver muito, muito debilitado, ele não tem capacidade de fazer projeções. Então, eu acho que alguns outros investimentos por parte do Estado poderiam ajudar a estabilizar um pouco mais a economia do que simplesmente cortar gastos. E fatiar os recursos do Estado, porque alguns recursos do Estado são muito lucrativos. Né? Isso aí é para fazer uma oposição ideológica com o meu amigo Ronald. É por esse motivo, por essas análises de leigo, que eu considero que a gente não tem tantos motivos para ser, talvez ser justo, mas não ser tão otimista. Agora, por outro lado, eu acho que isso pode mudar com a participação das próprias pessoas. As próprias pessoas podem se organizar de outra forma, né? E resolver fazer, se cooperar no trabalho, fazer um sistema de mutualismo, de forma que você tenha ganha-ganha de partes a parte. Eu acho que isso aí você ajuda o Estado a se autogovernar. Se o Estado não está aqui para nos destruir, já ajudando nisso aí, já nos ajuda bastante. Mas eu queria falar um pouquinho do cenário internacional. Antes do programa aqui, nós estamos conversando aqui sobre a questão da quase a autoprofecia de uma crise do ano seguinte, ano que vem, ou do ano seguinte ao ano que vem. O que você achou? Você fez um comentário aqui que eu achei muito interessante. Diz aí para o nosso espectador aí. Hoje o que já se considera é que a crise vai chegar, né? Em algum momento, uma recessão global vai chegar. Por quê? Porque a economia ela funciona em ciclos, né? Então ela vai crescendo como ondas ali, porém, então ela cresce, daí a pouco vem uma recessão, ela cresce e vem uma recessão. A última que a gente teve foi 2008. Então, já os grandes economistas no mundo já estão falando, olha, a gente já passou da metade do bull market, que é esse fase de crescimento. Então, em algum momento ela vai chegar. É o ano que vem, que é a eleição dos Estados Unidos? Talvez não, talvez o outro ano. Então, esse otimismo, por um lado, aí no cenário interno, ele precisa ser comedido. Por quê? Porque dado que o Brasil ainda está reagindo e ainda reagindo bem lentamente, né, a todas essas medidas, em algum momento, se vier uma crise, realmente pode balançar, uma crise mundial pode balançar o Brasil não vai ter uma estrutura. Tá. E essa crise ela pode afetar, por exemplo, ela fatalmente afetaria as bolsas, né? Sim, sem dúvida. Tá. E você acha que o Brasil, por exemplo, em havendo uma crise mundial, e nós conseguimos manter dentro desse programa, que eu não concordo com ele, mas é o programa que está aí, eu respeito, dentro desse cenário de alguém que quer fazer alguma coisa a seu jeito, para que dê certo, e mantendo uma estabilidade aqui dentro, você acha que nós temos um campo para ter investimento aqui dentro? Então, já é uma pergunta mais dentro da área de economia, mas você acha que tem? Sim. O que acontece? Hoje o Brasil é um país exportador, né? A gente exporta muito commodity, então a gente depende ainda muito da economia internacional, né? Então uma crise vai com certeza impactar o Brasil. Agora, esse plano também gera alguns parâmetros para o investidor internacional que, o Brasil é um país sério, um país que está olhando suas contas, então pode vir algum capital para cá. Mas, de certa forma, numa crise, todo mundo fica com medo, e aí cria desconfiança no mercado. Então, por um lado, alguns pensam, pode até às vezes favorecer um pouco o Brasil? Talvez, mas muito difícil. O ônus vai ser muito maior que o bônus. Uma visão otimista aí. Eles estão falando que um dos problemas de investir na América Latina é exatamente uma série de problemas que está tendo na América Latina toda. Nós não estamos tendo esses problemas. Não estamos tendo gente na rua brigando,
Nós temos problema Mas eu ideológico. acho que isso, a gente vai acabar entrando na parte política, mas eu acho que isso vai muito do nosso povo que está reagindo de outra forma, Pois é, né, a e todas eu as acho mudanças isso que estão ótimo. acontecendo. Não, ótimo, Eu acho ótimo. ótimo, A porque gente tem que resolver pacificamente. se o cara né? não concordar... A democracia é exatamente isso, é a alternância. Pegando o exemplo do que está acontecendo no Uruguai, oposição, direita e esquerda, que na verdade é direita moderada e esquerda moderada, não chega nem a ser estavam na direita e rua esquerda. juntos cantando o hino do Uruguai. Então é bacana isso, né? Havendo assim um respeito mútuo, cada um com o seu ponto de vista, e que a democracia faça com que vença a maioria, né? Se a maioria acha que tem que ser um governo de direita ou de esquerda, que seja um governo de respeite-se direita ou de isso, esquerda, respeite-se. claro. Né? A polarização extrema ela é ruim, né? E agora, quando Exatamente. se unem para um projeto maior. Eu acho por que o exemplo, Brasil, a reforma da a gente tem Previdência, que... eu acho que acabou sendo um pouco desse exemplo, porque o governo propôs e quem assumiu realmente o protagonismo disso foi a Câmara, que é eleita pelo povo. Exatamente. Então Cumpriu seu papel, já né? foi um sinal aí de, opa, às E vezes estão andando de tiveram mãos dadas. amplos debates lá dentro. Eu assisti vários debates com gente atacando, com gente concordando. Com Não, gente que é acusando. saudável, né? Houve, e você vê que não teve uma manifestação assim. Tem que falar, o povo é muito pacífico. Não, é uma questão de que, infelizmente, ganhou o outro lado. Né? Ganhou o seu, ganhou o outro lado, você tem que aceitar aquilo ali. Eu concordo com o Ronald. Agora, olha só, mas por esse lado, será que a gente, pelo fato de nós conseguirmos essa estabilidade popular, conseguimos fazer reformas que são chamadas reformas impopulares, porque elas são reformas que retiram um pouco do povo a curto e médio prazo, a médio e longo prazo, você acha que isso aí não manteria a nossa economia mais propensa a receber investimentos comparados com o restante da América Latina? Sim, com o restante da América Latina, sim. E frente a um quadro de estabilidade no cenário global, tudo indica que o Brasil está dando bons passos, né? Agora, um cenário de instabilidade, de crise, de recessão global, tudo muda, o panorama muda. Mas hoje... Mesmo a gente tendo essa estabilidade aqui, se tivermos um panorama de crise global lá fora... Não, aí fica difícil, porque, porque o Brasil, a economia do Brasil está muito dependente, né, da economia mundial. Hoje, todos os países, na verdade, são todos interdependentes. Né? Wendel, seria errado a gente analisar da seguinte forma, que o Brasil está numa corrida contra o tempo para conseguir fortalecer sua economia, já que, vamos dizer, ele entrou num processo de recuperação no final de um período de estabilidade mundial, e aí, se vier uma crise e esse processo não der tempo da gente corrigir todos os erros cometidos no nosso passado, a gente pega essa crise mais forte, ou se a gente conseguir, né, se essa crise, vamos dizer que não chegue em 2020, que ela chegue em 2021 ou 2022, né, já que, conforme você falou, é cíclica e a humanidade é assim mesmo, tudo é cíclico, então mais cedo ou mais tarde vem uma crise. A questão é só o tempo em que ela vem. A questão dessa crise vir, de repente, em 2022, 2021, e a economia tendo tempo de se recuperar. Você acha que isso, nesse caso, deixaria o Brasil numa posição favorável, como ele vai absorver esse impacto de uma nova crise mundial? Sem dúvida, exatamente esse é o ponto. O termo, uma corrida contra o tempo, é mais ou menos isso. Porque reforma da Previdência, agora uma reforma tributária, teve a MP da Liberdade Econômica, enfim, privatizações, concessões, são vários aspectos. Agora a gente teve o Plano Mais Brasil, que foi enviado para a Câmara, né? Então, assim, são vários aspectos que o Brasil está tentando se estruturar, e aí, sim, se ele se estruturar antes de uma crise, mais forte ele vai passar por ela, né? O problema é quando esse time de quando ela pode vir, né? Tá. Vamos dizer que os meus prognósticos com relação à minha discordância da política econômica estejam todos errados. Então, que a política econômica... Tomara, Zé Roberto, que aí é sinal que o Brasil vai bem. Pois é, rezemos ao Senhor. Né? Eu quero as visões otimistas, não perdendo de vista as visões pessimistas. Né? Você está certo, a gente tem que... Né? Mas, por exemplo, vamos dizer que ele aqui está certo. Nosso negócio é tempo. Porque aí eu teria que concordar com a política econômica. Eu não concordo, mas eu vou dizer que eu concordo. Então, vamos dizer que eu concordo. A política econômica dá certo, nós precisamos de tempo. Né? Se tudo aqui dentro der certo e tudo lá fora
der certo, vira uma crise, essa crise ela não poderia ser revertida, porque, olha bem, quais são os principais atores dessa crise? Não sei se eu estou certo falando isso, mas parece que os principais atores são o Trump e o Xi Jinping lá que resolveram brigar. Sim. Não é? Com certeza. E você tem algum parâmetro que a gente possa saber se eles estão pensando em atenuar isso aí? Porque o prejuízo é de ambos os lados, né? Uhum. Tudo isso começou ano passado, né, com o Trump lá em março, colocando tarifas aos produtos chineses, e muitas tarifas, né? Tarifa sempre tem alguma alteração ali no plano, mas foi um pacote de tarifas, né? E aí isso aconteceu em março do ano passado. E a partir daí tinha um tom eleitoreiro ali do Donald Trump. Então tudo indica que, pelo menos até o ano que vem, de repente ainda vai continuar essas discussões, e depende muito também da eleição americana e de quem vai entrar lá, né? Mas eles sabem que isso, para o mundo como um todo, isso é ruim, né? Porque a partir do momento que você tem tarifa de um lado, tarifa do outro lado, os produtos ficam mais caros, ficando mais caro, entram mais caro também todos os países, enfim, a produção, né? Porque a matéria-prima chega lá, às vezes fica mais cara, o produto fica mais caro, então o mundo deixa a economia girar, né? E, como a gente comentou aqui no início, é o consumo que vai manter a roda, que vai dirigir a economia. Então, você tem menos economia, menos giro, então vai tudo se retrair. Então, isso é conhecido, né? Mas existe também um interesse ali da eleição do Donald Trump proteger a economia americana, né, dos produtos chineses, enfim. Então, até o final do ano que vem, talvez a gente ainda não tenha uma resposta para isso. O quanto que quanto que eles vão pacificar essa relação entre eles, né? Eu acho que é bem incerto. O Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista para a BBC que eu assisti hoje de madrugada, aí de manhã. Foi bem cedo. Não sei que hora que ela foi dada, não, mas eu assisti ela bem cedo. Eu não consegui vê-la toda, não, que eu tinha que sair. Mas ele falou o seguinte, que a radicalização, ela por si só, ela gera crise, né? E que ele não concorda aí com... Ele não se definiu eleitoralmente no ano passado porque ele não concorda com nenhum dos lados. Sim. Tudo bem. E ele falou o seguinte, criticando o Trump e os chineses, né? Opinião dele, tá? Ele falou o seguinte, que realmente eles estão fazendo a autoprofecia da crise, né? Porque se você continua brigando, quer dizer, se o Trump quiser ganhar ano que vem, ele precisa de um pouco mais de estabilidade, não ficar só mostrando que enfrenta a China. Né? E a diplomacia da China é uma diplomacia de contornar. Né? Segundo ele, ela é contorcionista, ela contorna os problemas, ela sai fora deles porque ela não gosta de tomar prejuízo. Sim. Então, se eles chegarem num acordo ainda que o Trump que ganhe, para eles tanto faz, eles não vão tomar partido. Você concorda com essa opinião? Você acha que é por aí? Eu acho que faz algum sentido, né? Porque você mesmo, quando está falando do cenário nacional, né? Você falou sobre a confiança, né? Então, é óbvio que reduzindo a confiança e tendo mais conflito, você está gerando, de fato, uma crise, né? Agora, o quanto que eles precisam disso ou não para os seus interesses, isso realmente eu acho que eu nem sou apto a falar por não ser economista. O jogo de xadrez mundial, ele é medido em você avança uma peça, o outro recua, ou avança mais, você recua a sua. Então, na verdade, assim, estão eternamente medindo forças, né? E hoje essa medida de forças está entre a economia chinesa, né, que vem crescendo e muito provavelmente, né, até 2050 ultrapassa a economia americana, e os americanos querendo manter né, a sua hegemonia mundial em termos de economia. Mas nenhuma das potências quer perder mercado, quer que a economia encolha ou reduza. Você falou que a economia mundial é mantida pelo consumo. Eu queria voltar um pouquinho para o cenário de casa, né, do Brasil. A gente teve uma economia artificial voltada para o consumo no último governo, né? A gente estava falando que juros você não consegue manter artificialmente, né? Houve uma redução da taxa Selic, como se fosse um decreto, baixa agora para
para tanto, uma coisa meio forçada, sem o mercado estar ditando. E o consumo é a mesma coisa. O consumo tem que ser uma coisa natural. Não adianta você injetar dinheiro, haver um consumo durante um curto período e logo depois vir uma crise. Né? Hoje, o Brasil está fazendo o dever de casa no sentido de estar reestruturando a sua infraestrutura, né, que foi, na década de 50, de 60, foi muito trabalhada e desenvolveu, e a gente vive daquelas obras, daquela infraestrutura lá de trás. E hoje a gente está com o governo, pelo menos, buscando organizar o país em termos de infraestrutura. E também em relação à produção. A gente deixar de ser um país único e exclusivamente produtor de bens, né, primários, e tentar trabalhar a economia do país, a nossa indústria, o nosso serviço, para que a gente consiga outras fontes de renda e crescimento e aumento do PIB. Esse cenário que a gente estava falando, sobre o cenário mundial, que aí não depende da gente, mas o cenário de casa, esse trabalho de infraestrutura, de organização da economia, de abertura do mercado, de facilitação para que as empresas consigam se desenvolver, é o caminho certo? Sim, e por isso o mercado como um todo está otimista, né? A gente tem uma inflação controlada, mas aí a gente não pode falar que é mérito do governo, é mérito de tanta gente desempregada que não consegue buscar um consumo, então a inflação não sobe, né? Mas aí a gente tem uma taxa Selic caindo gradativamente, não como a gente já viu aí artificialmente, então realmente ela está sempre sendo baixada ali pelo Banco Central, de 45 dias tem a reunião do Copom. A gente tem algumas questões como a MP da Liberdade Econômica, que deu algumas flexibilidades interessantes. Por exemplo, empresa até 10 funcionários, acima de 10 funcionários já tinha que ter ponto eletrônico, agora passou para 20. Não alterou tanto, mas quantas empresas entre 10 e 20 funcionários não foram enquadradas nisso? Então desburocratizou. Alguns comércios, mini comércios, empresas micro, não precisarem mais de alvará de funcionamento. Então a pessoa tem um pequeno comércio ali na garagem da casa, não precisa mais do alvará. Então, isso, de certa forma, realmente é a liberdade econômica, né? Então, o Brasil, de certa forma, pode-se dizer que ele está fazendo o dever de casa e, voltando ao seu ponto, José, criando um ambiente aí propício, um ambiente de confiança, porque o investimento está ligado a essa confiança, por isso a Bolsa já está crescendo muito mais que o PIB, né? A gente, ela, de certa forma, a gente pode dizer que ela antecipa a tendência, né? Quando vai cair, ela cai primeiro, na hora de subir, ela sobe primeiro. Então, a gente vê o PIB subindo 1% e a Bolsa lá 20%. Ela né? sinaliza. Ela sinaliza. A gente teve um dado que saiu essa semana, das 309 empresas listadas que divulgaram o resultado agora no terceiro trimestre desse ano. Esse terceiro trimestre de 2019 contra o terceiro trimestre de 2018, o lucro líquido delas aumentou 10%. É bom. Então, dessas, pelo menos, grandes empresas, isso já está refletindo. E aí elas estão voltando a contratar. Saiu um outro dado também atualmente, a capacidade ociosa das indústrias reduziu, então aquelas indústrias que pararam algumas máquinas, elas estão voltando à produção e refazendo estoques. Isso é uma boa notícia. De certa forma, o que a gente fala muito quando a gente fala de investimento, existe sinal e existe ruído. O que é o ruído? O ruído é a gente ver, às vezes, só a manchete do dia a dia e sem uma análise macro, né? Isso é ruído. Então, a gente está vendo como se fosse uma parte do quadro. O sinal é quando a gente vê o quadro todo, né? Então, quando a gente consegue ampliar essa visão. Então, quando a gente olha, peraí, deixa eu ver o lucro líquido dessas empresas. Peraí, 10%. Opa, isso é um sinal interessante. Com inflação controlada, a Selic baixa, com estímulo ao consumo, a gente vê a construção civil já reagindo. Então, tem alguns sinais que tudo indica que o ano que vem vai ser um ano melhor. Pois nós estamos caminhando para o final do programa e eu não queria que a gente deixasse de falar disso aí. O setor imobiliário e da construção civil. Você acha que está havendo reação já nesse momento? A construção civil e o setor imobiliário? A reação ainda está tímida, mas já está tendo Ela começou. Já começou.
A gente está vendo alguns novos lançamentos, né? Muitas empresas que tinham parado de lançar, né? Principalmente as listadas na Bolsa da parte de construção civil, voltaram a lançar empreendimentos, e isso é sinal que ela está acreditando que vai haver mais consumo. Com a baixa da Selic, a Caixa também reduziu os juros do financiamento dos imóveis, né? Não só da casa própria, mas financiamento, né? Facilitou a compra. Os bancos privados, por exemplo, o Itaú reduziu também. Então, a gente tem um cenário propício à construção civil, sim. Então, por enquanto, a reação ainda está tímida, mas o mercado está acreditando numa reação forte ano que vem. Lembrando que a gente passou por uma crise também de empreiteiras, né, envolvida em escândalos, que ocasionaram assim, uma encolhida no mercado muito grande. Então, se esse mercado está reagindo depois de uma crise dessa, é sinal que a coisa... Elas praticamente saíram de campo, né? Você não vê mais falar que elas estão fazendo. Algumas já mudaram até escritório para o estrangeiro, né? O que é uma perda, porque... Bom, não vou nem comentar isso aí, porque me dá dor. Quando eu sou engenheiro de formação, assim como ele. Depois eu me tornei professor. E eu adorava Odebrecht, eu achava que aquilo era coisa. Quando acabou tudo, aí eu fiquei muito triste. A gente fica triste de ver empresas, né, tendo problemas. Agora, mais triste é ver o dinheiro do contribuinte indo para onde não deve ir. Isso aqui é a maior tristeza que a gente pode ter. Pois é, mas se assim, isso está sendo equacionado, eu acho que a gente tem que se alegrar, né, e torcer que as próximas empresas não tenham esse tipo de problema. Ou essas mesmas, né, que elas têm a possibilidade de se corrigir, claro. Se corrigir e voltar, né? Gente, nós vamos terminar o programa aqui. Não podemos formalizar aqui uma mensagem totalmente otimista, porque nós estamos com parâmetros que ainda estão nós estamos no meio do jogo, né? Embora o meu ponto de vista no setor econômico seja diferente de ambos, né? Que eu respeito, obviamente, mas eu, como brasileiro, torço para que dê certo, né? Então, fica aí a nossa torcida. Isso a gente converge, né? Isso a gente converge. A gente torce para que dê certo, vamos envidar esforços para que dê certo. Acho muito interessante que a gente fuja desses enfrentamentos que estão havendo no restante da América Latina, porque eu acho que eles não vão resolver o problema, né? A solução está no diálogo. E um diálogo inteligente, razoável, com gente que conhece, com gente que tem embasamento. Eu tenho certeza que você vai mudar de opinião se você ver qualquer coisa errada, ou vai confirmar sua opinião se você ver qualquer coisa certa, quer dizer, você está aberto ao diálogo. A gente vai convidar o Wendel aqui outras vezes para fazer outras análises, né, para explicar como é que funciona a nossa economia, não apenas na área de investimentos. Então, eu agradeço a sua presença, Wendel, tá? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, agradeço o convite, muito bacana bater esse papo aqui com vocês. Obrigado. Tá. E agradeço aqui a companhia, a ajuda. Foi ótimo, muito bom. Do Ronald Platts, embora a gente discorde em várias coisas. Mas a nossa amizade, não dura mais do que isso. É muito maior do que a nossa opinião. Né? Com certeza. É um prazer. Gente, então, eu finalizando, quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui e pedir para que você curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, ativando o sininho para que você seja avisado sempre que tiver vídeos novos. E se você for comentar o vídeo, comenta aqui embaixo no YouTube, que a gente leva as perguntas a quem de direito, tá bom? O seu comentário é muito bem-vindo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.